Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos discursos mais intensos e quem sabe até um dos mais mal compreendidos de Yeshua. Fica lá em Mateus capítulo 23. Muita gente lê aquilo e pensa que é só um ataque, sabe? Uma bronca generalizada. Mas e se tiver algo mais ali? Uma estrutura escondida quase como uma chave que, se a gente virar, decodifica a intenção real por trás de cada palavra? É que a leitura mais comum, a mais batida, assume que Yeshua estava ali, de pé, falando para uma galera só, um único público. Mas, e se o grande segredo for perceber que não era só um grupo? E se, na verdade, ele estivesse, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, falando para 4 públicos diferentes, e dando um recado específico para cada um deles? Isso mesmo, 4. 4 públicos distintos, cada um recebendo uma mensagem, feita sob medida. E pode acreditar, quando a gente percebe essa dinâmica, isso muda tudo. Muda completamente o jeito de ler e entender esse capítulo que é tão forte. Ok, então, antes de mais nada, para a gente sentir o peso do que vai acontecer, a gente precisa se transportar para lá. Imagina a cena. Estamos no Beit HaMikdash, o grande templo de Jerusalém, o segundo templo. E não é um dia qualquer, é Pessah, a Páscoa. A cidade, está abarrotada de gente, fervilhando de peregrinos por todo lado. O clima está tenso, politicamente tenso, religiosamente tenso, é literalmente um barril de pólvora prestes a explodir. E é nesse cenário que Yeshua começa a falar. E ele começa se dirigindo primeiro para o grupo mais perto dele, sabe? O seu círculo mais íntimo, o pessoal de confiança. Em hebraico, a gente chama eles de Talmidim. E olha, não dá para pensar neles como, seguidores casuais. Não mesmo. Eram estudantes super comprometidos, gente que largou tudo, a vida que tinham antes, para aprender direto da fonte, com o rabi deles, Yeshua. E a mensagem para eles, nossa, é radical. É uma inversão total da lógica do mundo. Yeshua fala para eles, esqueçam os títulos, esqueçam a busca por status, por poder, porque no reino que estava chegando, o maior não é quem é servido, o maior é quem serve. Uma lição assim, fundamental, de humildade, para essa galera que ia carregar o movimento para frente. Certo. Depois de falar com os discípulos, o foco de Yeshua se abre, como se fosse um zoom out, e ele alcança a segunda audiência, um grupo bem maior. Esse grupo é o que a gente chama de Ha'amon, que quer dizer o povo, a multidão. Pensa assim, é o povão mesmo. As pessoas comuns, os peregrinos que vieram para a festa, os curiosos, os simpatizantes, todo mundo ali, junto nos pátios do templo, querendo ouvir o que aquele rabi famoso da Galileia tinha para dizer. E para essa multidão, a mensagem é de discernimento. É muito sutil e importante. E Yeshua basicamente diz, olha, respeitem o ensino da Torá que os líderes dão. Mas, por favor, não imitem o comportamento hipócrita deles. É uma linha bem fina, sabe? Uma distinção crucial. Honrem a palavra de Deus, mas rejeitem a conduta de quem não a pratica. E essa instrução toda está ligada a uma coisa chamada Cátedra de Moisés, ou Kisei Moshe, em hebraico. E o mais legal é que a arqueologia já encontrou mesmo cadeiras de pedra como essa em sinagogas antigas. Era um símbolo. Quem sentava ali tinha autoridade para ensinar a lei. Então o que Yeshua faz é genial. Ele reconhece a autoridade da cadeira, mas condena a inconsistência de quem estava sentado nela. E é aqui, gente, que o tom da coisa toda muda. Mas muda drasticamente. Aquele ensino calmo vira um confronto. Direto. Feroz. Dá para imaginar a cena? Yeshua se vira e encara os especialistas religiosos olho no olho. O primeiro grupo na mira dele são os soferim, os escribas. Pensa neles como a classe intelectual da época, os acadêmicos. A vida deles era isso, copiar, preservar e, claro, interpretar os textos sagrados da Torá. Eram os experts. E a acusação que ele lança é cortante. Yeshua diz que eles pegaram a chave do conhecimento, a chave que abre a porta para Deus. Mas em vez de usar essa chave para ajudar as pessoas a entrar, o que eles fizeram? Trancaram a porta por fora e esconderam a chave. No fim, nem eles entravam nem deixavam os outros entrar. Logo depois, a mira vira para os perushim, que a gente conhece como fariseus. O próprio nome deles já diz muito, significa os separados. E era exatamente isso. Eles buscavam viver uma vida de pureza total, de obediência rigorosa à lei, separados de qualquer influência do mundo que eles consideravam impura. E aí que começa aquela sequência famosa, os 7 ais. E a primeira coisa que Yeshua joga na cara deles é guias cegos.
Agora pare e pensa. Para um grupo que se via como a elite espiritual, sabe? Como os únicos que realmente enxergavam o caminho certo, ser chamado de cego era a acusação mais demolidora que poderia existir. A imagem mais forte que ele usa, a metáfora central de tudo, é a dos sepulcros caiados. Pensa num túmulo, todo pintadinho de branco por fora, lindo, limpo, puro. Mas e por dentro? O que tem lá dentro? Só ossos, morte, corrupção, impureza. É uma imagem brutal. Então o ponto central é esse contraste, essa hipocrisia gritante. Por fora, eles eram super meticulosos com os detalhes, sabe? Chegavam a dar o dízimo de coisinhas mínimas, tipo hortelã. Mas e o que realmente importa na Torá? Justiça, misericórdia, fé. Isso eles deixavam de lado. Limpavam o copo por fora, mas por dentro estava cheio de ganância. A preocupação era toda com a aparência, enquanto o coração estava corrompido. E aí, depois dessa sequência pesadíssima de confrontos, de repreensões, acontece uma coisa incrível. O tom do discurso muda. De uma hora para outra, a raiva, a ira, some. E o que entra no lugar é uma tristeza profunda, comovente. Até a gramática da fala dele muda. É impressionante. Ele para de falar com os líderes, de usar o pronome na segunda pessoa, e começa a falar sobre Jerusalém na terceira pessoa. É como se o diálogo tivesse acabado. O confronto direto terminou e agora ele só está lamentando por um destino que ele já vê como selado, como inevitável. E a imagem que ele usa para expressar essa tristeza é de uma ternura, é linda. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Essa imagem da galinha protegendo os filhotes era uma figura de linguagem para Shequilá, a presença protetora de Deus. É uma declaração de um amor protetor que, no fim das contas, foi tragicamente rejeitado. Então, vamos juntar as peças. Como é que tudo isso se encaixa? A gente tem um único discurso com várias mensagens diferentes, todas acontecendo ao mesmo tempo, num momento absolutamente crucial da história. Olhando assim, fica tudo mais claro, né? Para os discípulos, o recado foi sobre humildade, sirvam. Para a multidão, foi sobre discernimento, observem. Para os escribas, a mensagem foi sobre a responsabilidade do conhecimento. E para os fariseus, sobre a integridade do coração, o que está por dentro. É impressionante pensar que Yeshua, como um comunicador genial, conseguiu entregar a mensagem certa para a audiência certa, tudo de uma vez só. E tudo isso, claro, nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. Porque quando a gente lê essas palavras hoje, a ideia não é só apontar o dedo para o passado. A grande questão que fica é: qual dessas audiências fala mais alto para quem está ouvindo hoje? Onde cada um se encaixa? A lição que mais precisa ser ouvida é a da humildade, a do discernimento, a do uso correto do conhecimento ou a da integridade do coração? Talvez o primeiro passo para realmente entender a mensagem seja encontrar qual é o nosso lugar nessa multidão.